Olá, querido, querida, tudo bem? Então, passando aqui para deixar uma palavra de Deus no seu coração, um pouquinho hoje mais estendido, né? Porque hoje Deus, assim, tem falado muito grandemente ao nosso coração. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17, né? Do versículo de número 13, 14, né? Diz o seguinte: ó esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim, diz o Senhor, será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Versículo 14 diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto você pode achar. O próprio Jeremias fala a respeito disso. E invocá-lo também enquanto ele está perto. Diz também para que o ímpio deixe o seu caminho e se volte para o Senhor. E nesse texto diz que o Senhor, o nosso Deus, é a esperança de Israel. Ele é o Deus que deu o seu próprio Filho para que todos nós, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todavia, existe algo de muito importante que nós precisamos entender nesse texto. São as oportunidades e são aquilo também que a gente precisa tomar e buscar em Deus para a nossa vida e também para a mudança todos os dias do propósito que temos na nossa própria vida em direção a Deus. O propósito que temos muitas vezes é do nosso próprio interesse, mas o propósito de Deus é que eu e você possamos de verdade ter uma vida voltada para Deus. E ele diz assim: ó esperança de Israel. Então o Senhor, ele é a esperança da nação de Israel. E não só a nação de Israel, mas ele é a esperança de toda a nação que coloca ele como Senhor e Salvador. E coloca ele também como aquele, como diz a palavra de Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas por que ele é a esperança de Israel? Por que ele é aquele que traz esperança? Porque somente há esperança em Deus, não há esperança em outro, não há esperança nas religiões, em qualquer religião. Qualquer religião não há esperança, só há esperança no Senhor. Por isso que ele é a esperança de Israel, mas ele também é a esperança de todo aquele que nele crê. E ele continua dizendo aqui, Jeremias continua dizendo o seguinte: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Nota uma coisa, aquelas pessoas que elas deixam Cristo, deixam o Senhor, que buscam outros caminhos depois de conhecer a palavra de Deus, como diz o apóstolo João, né, que diz lá em 2 João capítulo 2, versículo 20, né, que aquele que conhece o Senhor é melhor que não tivesse conhecido, né, e se desvia, é melhor que não tivesse conhecido, porque é como se fosse o cachorro, né, que volta ao próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Ou seja, aquele que deixa o Senhor tem algo até mais assim importante, mas também forte nesse sentido. Ele diz assim: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Então, você nota, quando uma pessoa ela sai da presença de Deus e ela diz que se encontrou e ela diz que está agora liberta, livre, ela muda totalmente do que ela era anteriormente. Aquela pessoa que ela era, ela deixou de ser, ela deixa de ser e passa a ser simplesmente uma pessoa irreconhecível. Assim é aqueles que deixam o Senhor e passam a ser envergonhados, porque eles não conseguem viver dentro do meio que não pertence, que eles não pertencem. Por isso que são envergonhados. E ele diz assim: o nome dos que se apartam de mim, diz o Senhor, será escrito no chão. Hoje eu dei um exemplo lá na consagração de quando a gente está numa praia, que a gente escreve no chão, próximo à onda, né? Então fica escrito, de repente a onda vem e apaga. Assim são aqueles que se apartam de Deus,
serão escritos no chão, será escrito na terra, será escrito na areia e vai ser apagado o seu nome. Mas nós, aquele que permanecemos em Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E não só no livro da vida, está também escrito em rocha, na rocha que é Cristo Jesus. E a salvação em Cristo, ela é para todo aquele que o recebe, que o confessa como Salvador. E no versículo 14, diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele se preocupa com como nós estamos até mesmo na nossa vida, na nossa saúde. Ele se preocupa se nós estamos realmente sendo abençoados por Ele. Então, a preocupação de Deus com você, com a sua família, é notória. Deus realmente se importa com você. Eu estava ouvindo na televisão há poucos minutos uma coisa que estava acontecendo, que aí uma pessoa, ela disse que ligou para um determinado local e dizendo que ia tirar a própria vida. E porque ela estava cheia de problemas. E a pessoa do outro lado disse para ela: se você tirar a sua própria vida, o problema vai ser resolvido? Muitas das vezes nós estamos envolvidos em situações e problemas e dificuldades e nós acabamos por entender ou deixar de crer que Deus pode mudar qualquer situação. Que você possa entender que Deus está no controle de tudo e que Ele pode te ajudar a mudar qualquer situação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Graça e paz.